sou Renato Pera, eu sou artista, pesquisador e professor universitário e eu vou fazer hoje com vocês um tour virtual para apresentar o projeto Rumor, que ficou em cartaz no Beco do Pinto, um dos espaços do Museu da cidade de São Paulo. Mas antes de falar do projeto Rumor, é super importante explicar o que é o Beco do Pinto. Então, o Beco do Pinto está localizado no centro de São Paulo, entre o Solar da Marquesa de Santos e a Casa da Imagem, no complexo histórico e arquitetônico do Pátio do Colégio e da Praça da Sé. O Beco do Pinto é uma estrutura urbana com o formato de uma longa escadaria coberta por pedras portuguesas e blocos de granito. O beco é protegido pelos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, dado seu interesse histórico e arqueológico. Bom, a sua data de origem não pode ser objetivamente determinada. O historiador Nuto Santana nos conta que existe desde tempos imemoriais e tenta estabelecer uma datação que retrocede à construção do Colégio Jesuíta, isto é, 1554. A existência documental do beco, do Pinto, pode ser atestada por mapas, atas de obras públicas e, principalmente, brigas judiciais envolvendo os ocupantes das casas que o cercam. É daí que vem o nome Pinto, em referência a um antigo proprietário que, por volta de 1820, tentou fechar o beco e incorporá-lo ao seu terreno particular, ou seja, privatizá-lo, situação que foi revertida judicialmente na mesma época. Mas o beco, aberto ao público, não duraria muito tempo. Outras brigas judiciais e a definitiva instalação de uma delegacia de polícia, no início do século XX, manteriam o beco fechado por quase 100 anos. O Beco do Pinto foi usado originalmente como espaço de passagem pública, principalmente para o acesso ao rio Tamanduateí, para coleta de água, lavagem de roupas e escoamento da água da região da Sé. Foi usado também como depósito de lixo. Mas, da longa história deste local, o que interessou mesmo para o projeto Rumor foi o fato de ter funcionado ali uma delegacia de polícia entre 1910 e 1970. Mais do que isso, foi o fato de ter funcionado dentro dessa delegacia um gabinete médico legal. Entre os artefatos arqueológicos encontrados no Beco do Pinto, conta-se que foram encontrados bisturis e lâminas usadas em autópsias, que teriam sido realizadas neste gabinete médico legal. Esse fato histórico acabou virando o coração do projeto Rumor. O projeto é composto por 7 objetos idênticos. Todos esses objetos têm formato de corneta. Essas cornetas são fabricadas em fibra de vidro e pintadas com tinta automotiva vermelha brilhante. Esses objetos são fixados numa base de concreto, então eles ficam bem rentes ao chão, apenas suspensos por umas pequenas hastes de metal. Né? Cada corneta dessas tem um alto-falante no interior. E o tamanho das cornetas foi pensado para se relacionar com a escala arquitetônica, urbanística do Beco do Pinto, e assim como o posicionamento, as cores e o brilho dessas cornetas. Então a ideia é que elas sugerissem metáforas orgânicas, como se fossem orifícios da própria arquitetura, então que funcionassem como bocas, narinas, ouvidos,
como ânus, canais, vagina, uretra, poros, umbigo e, enfim, buracos, por onde escapariam rumores, sussurros, gritos e fantasmas relacionados tanto ao Beco do Pinto quanto à cidade. Então, esses fantasmas são narrativas que envolvem violência, humor, erotismo e morbidez, transformadas em peças sonoras que ocupam o espaço da escadaria do beco. A palavra rumor quer dizer ruído confuso e difuso, barulho, murmúrio que é produzido coletivamente, às vezes como sinal de indignação e de revolta, mas pode significar também notícia não oficial, né, como uma espécie de fofoca. E esse burburinho procura se aproximar da história do beco. Delírio de sangue. Quando oportuno, as autoridades policiais deverão introduzir um objeto parecido com um limpador de garrafas no ânus do interrogado. Poderão também introduzir outros objetos como cacetetes, canos de armas de fogo, insetos e roedores. Oportunamente, obrigarão o interrogado a permanecer em pé sobre latas, posição em que, vez ou outra, deverá receber, além de murros, queimaduras de cigarro, choques elétricos, espancamentos, afogamentos. Fios elétricos deverão ser colocados na genital e no ânus do interrogado, que poderá ser exposto ainda a xingamentos, humilhações e estupros. Desmaios devem ser dirigidos ao médico de plantão para aplicação de injeções de ressuscitamento. O cadáver está vestido com blusa azul de trabalho, colete Bom, preto. então, o que eu disse até agora, eu procurei descrever o que é o projeto Rumor, né, como ele ocupa o Beco do Pinto, e, então, portanto, ele consiste, né, o projeto consiste numa ocupação sonora do espaço do Beco do Pinto. Mas é importante também perguntar, né, que sons são esses, sobre o que eles falam e como eles falam, né, são detalhes. São aspectos importantes para pensar esse trabalho. E eu também disse que o coração do projeto era o fato de que bisturis e lâminas usadas em autópsias foram encontradas entre os artefatos arqueológicos do Beco do Pinto. A partir dessa informação encontrada durante a pesquisa, a partir disso nós fizemos uma grande investigação em acervos públicos e privados para escavar as narrativas relacionadas ao crime, a fantasmas e violências, misturando fatos reais e ficcionais. A gente consultou documentos do Instituto Médico Legal, que estão guardados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. A gente consultou também o Centro de Documentação da Secretaria de Cultura do município, Departamento do Patrimônio Histórico Municipal, o Centro de Arqueologia. Nós fomos ao Museu do Crime, isto é, o Museu da Polícia Civil, fomos à Faculdade de Medicina da USP para ver a coleção de obras raras da biblioteca e o museu agora desativado do Instituto Oscar Freire, que tem peças anatômicas, armas e objetos apreendidos. Nós visitamos também um acervo privado de revistas policiais sensacionalistas dos anos 50 e comparamos essas revistas com os gibis de terror da mesma época na biblioteca, né, na gibiteca do CCSP, do Centro Cultural São Paulo. Infelizmente, a gente só não conseguiu trazer a Márcia Sensitiva para participar do projeto, para realizar uma leitura mediúnica do Beco do Pinto. Então, nessas buscas, nós procuramos relacionar coisas aparentemente estranhas entre si, como arqueologia e medicina legal, escavação e autópsia, documento real e narrativa fictícia, som e espaço e assim por diante.
projeto foi feito com a colaboração de muitos profissionais incríveis, né? Como para essa parte da pesquisa histórica, o historiador Breno de Faria, o músico Renato Gama e sua equipe, as produtoras Natália Ungarelli e Luísa Leite, além de dubladores profissionais como Manuel Fabrício, Cristiane Fernandes e Paola Molinari, empresas que fizeram as narrações, propagandas e sonoplastia para rádio, e até mesmo um profissional que produz áudios para o carro da pamonha na rua e musicou um áudio para o projeto. Bom, então voltando àquela pergunta sobre o que os áudios falam, né, eles procuram misturar elementos reais e narrativas ficcionais sobre morte e violência. Entre os documentos reais constam laudos de autópsias e outros exames, como um inusitado exame de pederastia que descreve em detalhes o estado dilatado do ânus do homem investigado. Depoimentos sobre tortura, mortes violentas, violências sexuais, canibalismo, necrofilia e assim por diante, estão misturados a notícias de jornal, revistas sensacionalistas e fantasiosas. Histórias de fantasmas e fatos diversos, mórbidos e humorados foram convertidos nos áudios que ocupam o Beco do Pinto. Apenas o esqueleto ósseo, cabelos e dentes. Há muito pouco tempo, num reino não tão distante do nosso, no agreste de Pernambuco ou no interior do Mato Grosso, no litoral gaúcho, às margens do rio Javari, uma mãe e seus filhos voltavam da feira cheios de sacolas vazias. Empadas suculentas e recheadas. Mulher bonita não come nem paga. Mãe de família não recusa ao filho. As crianças morriam de fome e a mulher, com 3 meninos, um de colo, um de 12 e um de 9, parou para negociar se esse seria o almoço dos filhos. Então, agora, eu queria enfatizar que, além dos conteúdos dos áudios, é importante como esses áudios foram produzidos, né? Como eles falam aquilo que dizem. Então, a voz e a trilha sonora, elas desempenharam um papel fundamental que tem a ver com as intenções conceituais e também com as experiências sensoriais do projeto Rumor. Ao longo da pesquisa, nós fomos encontrando diversos documentos oficiais e da cultura de massa que pretendiam se passar por objetivos, como laudos médico-legais ou notícias de jornal. Mas, ao mesmo tempo, apresentavam alguma coisa excessiva na descrição dos fatos, alguma coisa que excedia esse caráter objetivo documental desses documentos. Então, por exemplo, né, nesses laudos de pederastia que eu mencionei antes, existem descrições bastante pormenorizadas, né, detalhadas e exageradas do estado do ânus supostamente dilatado pela prática do sexo anal. Como se o texto do laudo técnico passasse, de repente, para um registro obsceno, né? Como se o exagero do texto faz com que registre alguma coisa ali de obsceno, por assim dizer. Então, em muitos dos laudos, a gente encontrou requintes literários para descrever detalhes, como a quantidade de baratas em tumbas exumadas ou o ouro de joias encontradas em cadáveres, né, conferindo um caráter necrófilo à experiência da morte. Ou ainda os nomes dos procedimentos ou dos objetos usados em sessões de torturas nos porões da ditadura militar, né, que tem um apelo forte, um apelo sádico bastante forte. Então, o que o projeto o tempo inteiro procurou exagerar eram esses aspectos de morbidez, sadismo, erotismo encontrado nesses materiais que deveriam ser ou são supostamente objetivos, né? O que excedia esse objetivo interessou muito ao projeto. Mãe de família não paga. Afinal, seu filho é quem recheou as empadas. Ele estendeu uma de carne bem recheada. Era doce, suculenta, sangrenta e um
pouco picante. Lhe fez lembrar de invernos mais quentes, menstruações atrasadas. Do início da vida, de vidas passadas, a carne tinha o gosto de seus sonhos, sonhos de uma outra vida. Afinal, toda mãe não sonha em trazer o filho de volta à barriga? Agô, aos que vieram antes, aos que aqui passavam todos os dias, aos que ficaram, aos que foram, aos que vieram. Aos que subiram, os que desceram, os que sentaram, os que não deitaram. Nesse local de passagem, que dava no depósito de lixo e no rio Tamanduateí, eram as lavadeiras as protagonistas. Elas que desfilavam com suas bacias de roupa na cabeça. Os homens que lustravam sapatos na Igreja da Sé. O povo preto, rico de cultura e apagado da história oficial. Ao redor desse território foram encontradas contas que faziam parte dos adornos dessas mulheres pretas. Contas de colar num país que tentou insistentemente... Delírio de sangue. Bom, então para fechar, para concluir esse nosso tour pelo Projeto Rumor, eu queria dizer que o projeto contou ainda com a colaboração mais do que especial do jornalista e editor do site Guia Negro, Guilherme Soares Dias, do escritor Santiago Nazarian e do professor Paulo Saldiva, patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Eles escreveram textos especialmente para o projeto, que foram transformados em áudios. Guilherme narrou seu próprio texto num formato de podcast jornalístico, enquanto o professor Saldiva e o Santiago Nazarian fizeram textos mais literários, que confundiam realidade e ficção. O texto do professor Saldiva fala de um monstro que se levanta da mesa de autópsia para assombrar a cidade. Já o texto do Santiago Nazarian narra uma cena de canibalismo. Eles foram interpretados como radionovelas, com narrações dramáticas e trilhas sonoras. Partiu ao encontro da morte. Esquartejou o cadáver, retalhou seu corpo, cortou em postas, as diversas partes colocou numa geladeira, em seguida deitou-se e dormiu. Matou o louco e quase foi trucidado por sua família. Assassinou 2 estudantes e feriu 15 pessoas. Assassinou o tio a golpes de faca. Dava bolo envenenado aos próprios filhos. Amor impróprio termina em tragédia. Foi esmagado pelo muro que desabou. Matou a esposa na fila do cinema. Cobrou a dívida com 3 tiros. Apanhou na Itália e veio vingar-se em São Paulo. Ficou estendido e abandonado o corpo da vítima em plena avenida durante várias horas. O cadáver mexeu dentro do caixão. Foi assassinado pelo monstro de rodas. No interior da cisterna, procura-se um cadáver. Reduziram aos pedaços a cabeça do pobre homem. Um tarado ao volante. Mulher tarada, dominada pelos instintos sexuais, raptou e obrigou a manter relações sexuais com ela.